Gostaria de deixar uma palavra que fica no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém? Então, nesse texto diz que não adiantaria de nada a gente ter dons de profecia, dons de pregar, ou mesmo que a gente tivesse todo o conhecimento do mundo, se a gente não tiver amor, isso não ia valer nada, porque nesse capítulo mesmo diz que diz bastante sobre o amor. E nesse capítulo mesmo diz que o amor tudo suporta, tudo crê. Mas Paulo ele não escreveu esse texto como uma relação de casamento, porque geralmente a gente acha que amor é só entre marido e mulher ou um casal. Mas aqui também Paulo está querendo mostrar quem eram os verdadeiros discípulos de verdade, porque um dos maiores mandamentos de Deus, ele fala sobre amor a Deus e amor ao próximo, porque quando a gente quer o bem da pessoa, não basta a gente falar que ama ou falar que gosta, a gente só mostra com as atitudes, porque a Bíblia diz mesmo que se teu próximo estiver feliz, fique feliz por ele. Se o teu próximo estiver triste, chorando, chore junto com ele. Então, e um exemplo que eu quero dar aqui é que fica lá em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, do versículo 4 ao 6. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, aqui diz que como o oleiro, quando o oleiro ele faz o vaso ele pode até se quebrar, mas ele vai continuar fazendo o vaso. Então, ele continua fazendo o vaso, só que às vezes o vaso ele se quebra não porque o oleiro tem a culpa. O oleiro não tem a culpa do vaso se quebrar. E isso serve como uma lição para nossas vidas também. A gente se quebra por nós mesmos. Deus ele não tem culpa se a gente se quebra ou se a gente cai. Mas a gente deve saber sempre que mesmo em todas as circunstâncias, se a gente cair, Ele sempre vai nos levantar. Porque às vezes a gente erra e fica se perguntando por que aconteceu tantas coisas no mundo que acontecem e a gente não sabe por quê. A gente às vezes pergunta para Deus: por que isso acontece só comigo? Por que com os ímpios não acontece? E Jesus mesmo disse que no mundo a gente teria muitas aflições, mas a gente sabe quem vence no final. A gente sabe que Deus ele sempre vai estar nos levantando cada dia mais. E
E o vaso que eu estava falando aqui em Jeremias 18, às vezes ele se quebra, mas eu me perguntei, estudando essa palavra, se o vaso ele tem hora para se quebrar. Daí eu me perguntei comigo mesma, mas o vaso para se quebrar ele não tem hora. Às vezes o vaso se quebra porque ele tenta assumir uma forma que o oleiro ainda não determinou para a gente. Então, e muitas vezes a gente vê muitas pessoas que acham melhores do que os outros, ou acham que espiritualmente é melhor do que os outros, mas eles não sabem que o mesmo Deus que formou eles é o mesmo Deus que formaram os outros. O mesmo Deus que me formou é o mesmo Deus que formou você. E Deus ele não te formou para fazer melhor do que os outros. Deus ele te formou porque ele sabe que tem um propósito na sua vida. Então, a gente sempre deve pensar que nós nunca devemos achar que somos melhores em alguma coisa, espiritualmente ou de classe social. Então, porque isso faz a gente ficar com mais orgulho e nos afasta mais de Deus. Então, que isso sirva como lição para nossas vidas, porque um crente de verdade, ele sabe que ele nunca vai aceitar que ele seja melhor do que os outros, porque ele sabe que quem tem que ser melhor sempre vai ser Deus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.